amor talvez é como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo é escuro e a vida é solidão, o amor é que ilumina o coração. O amor talvez é a janela que a luz do sol nos traz, nos convida a olhar por ela e mostra sempre mais. E mesmo a quem não queira ver o sol com sua luz, o amor suavemente ao sol conduz. O amor, quem sabe, é como a flor, talvez um mal me quer. Pra qualquer um é gozo, é dor, é um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz. E existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu tiver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar. O amor, quem sabe, é como a flor, talvez um mal me quer. Pra qualquer um é gozo, é dor, é um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz. E existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu tiver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar. É isso. Se eu tiver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor, que Deus abençoe, né? Que todos possam me encontrar nesse propósito, que nós estejamos firmes neste propósito, todos nós que estamos aqui neste momento, todos nós que estamos dando para Deus o testemunho de que nós queremos estar seguindo os passos de Jesus, que nós queremos cada vez mais compreender o Evangelho para colocarmos em prática, que nós queremos cada vez mais que Ele nos fortaleça para nos libertar da preguiça, do comodismo, tirar essa viseira espiritual que tampa o nosso olhar para as coisas que verdadeiramente são importantes na vida. E nós muitas vezes nos distraímos com coisas que acabam comprometendo o nosso progresso, a nossa evolução espiritual, dando às vezes muito mais valor ao que é material, ao que fica aqui quando nós desencarnarmos, e não nos preocupamos com a bagagem que verdadeiramente todos nós vamos levar para o outro lado, que são as nossas virtudes ou os nossos vícios. Então, melhor que a nossa bagagem vá cheia de virtudes, para que a gente possa, do lado de lá, se fazer digno de receber a assistência dos benfeitores e dar continuidade ao nosso processo de evolução, de aprendizagem. Então, quando nós pedimos a Deus que nos liberte dessa consciência viciada, que não enxerga a realidade, que não consegue compreender a grandiosidade de Deus, nem dos seus ensinamentos, da importância de colocarmos em prática os ensinamentos, nós temos que pedir a Deus que nos fortaleça, que nos intua e que nos encoraje, para que jamais deixemos de perseverar. É um caminho espinhoso, é um caminho árduo, porque ninguém que veio para poder levantar a bandeira do Evangelho teve vida fácil, nós sabemos bem disso. Então nós é que vamos querer não ter problema só porque estamos aí falando do Evangelho? Não é só porque temos informações, não. Muitas vezes é aquela frase de Jesus: a quem muito for dado, muito será cobrado. Então, se somos muito cobrados, é porque certamente já temos a bagagem para darmos conta das nossas dificuldades, dos desafios da nossa vida. Então, nós vamos neste momento elevar os nossos pensamentos a Deus, vamos pedir a Jesus, nosso Pai, nosso irmão amoroso, misericordioso, Jesus que está sempre ao nosso lado,
Jesus, que coordena os trabalhos desta casa junto com seus tutelados, os benfeitores espirituais, a equipe de Bezerra de Menezes, de José Grosso, de Sheila, Filomeno de Miranda, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, tantos espíritos, muitos anônimos, mas que estão aqui a olhar por este ponto de luz, este portal que se abre para o universo no plano espiritual e que daqui tantas almas são conduzidas para serem auxiliadas, para terem a sua direção garantida com os benfeitores, para que eles possam prosseguir na jornada com fé, com esperança, libertos do desespero, do medo, da angústia, da incerteza. Então, Senhor, que as bênçãos sejam derramadas sobre este ponto de luz, abençoando a todos os seus trabalhadores nos dois planos da vida, abençoando a todos os seus amigos também nos dois planos da vida, para que esta casinha de luz seja sempre um oásis, um refrigério nas nossas angústias, na nossa caminhada, muitas vezes tão espinhosa. Quando estamos contigo, Senhor, o nosso fardo é leve. Auxilia-nos para que estejamos sempre ao vosso lado. Esteja em nosso coração, hoje e sempre. Que assim seja. Meu amigo, vou cantar para Bezerra então, viu? Para a gente poder iniciar, tá bom? Enquanto você acaba de riscar aí. Não podemos começar sem cantar para o nosso bom velhinho, o nosso bom velhinho Bezerra de Menezes. Vamos lá, que a gente possa começar já com a sua equipe a nos fortalecer. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, recebe a nossa dor aos pés de Jesus. Bem-vindos! Então, que Bezerra de Menezes possa nos abençoar, emanando as suas energias, as suas vibrações de amor, de cura, de luz, para este pontinho de luz, onde nós estamos aqui para reabastecer as nossas baterias. Não é isso, meu amigo? É com você, então. Hoje, Miguel vai nos trazer um tema importantíssimo, lindo, maravilhoso, sobre a pesca. A pesca maravilhosa que está lá em Lucas, né, Miguelzinho? Trata bem. Meus queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja hoje e sempre com todos vocês. Que possamos realmente ter a condição de fazer essas reflexões. A gente fica com muita saudade de Jesus. A gente fica com muita saudade de toda a espiritualidade. Muitas das vezes, os espíritos que mais nos ajudam são aqueles anônimos. Eles sempre oferecem oportunidade para todos nós. São trabalhadores anônimos. São trabalhadores que não possuem o desejo, porque sabem da importância durante toda a jornada.
O Cristo, conversando com Zebedeu, pai de Tiago e João, trouxe-nos essa seguinte reflexão. Vou lê-la. Em verdade, replicou o mestre, a mensagem da Boa Nova é excelente para todos. Contudo, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. É por isso que o Evangelho traz consigo o fermento da renovação. E é ainda por isso que deixarei júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos, exterminando o mal e cultivando o bem. A terra será para nós um glorioso campo de batalha. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que o tombou, nunca o irmão que para nós outros estará sempre de pé. O que eu mais gostei nesse texto, de tudo que eu gostei, foi: se um irmão cair no caminho, foi o mal, não o irmão. Interessante isso, não? Naturalmente, nós colocamos a culpa no irmão, não é assim? Não é? Todo o mal que às vezes nós estamos passando, nunca é nossa culpa, é culpa do outro. É o outro que está me causando isso. O que vocês pensam sobre isso? Isso, vou traduzir assim: eu vou transferir uma responsabilidade. Não, eu errei, mas a carne é fraca. O que eu posso fazer? É assim que fala. É o espírito que não tem. Muito bem, é isso mesmo. Precisamos refletir sobre isso. Nem todos os homens são justos com o Evangelho. Nem todos os homens são justos. Por isso o Evangelho é fonte de renovação. A doutrina espírita tem essa função de fazer com que paremos um pouco para refletir. Se não for assim, a gente não aprende. Então, a pesca maravilhosa, essa pesca maravilhosa tem acontecido há muitos e muitos anos. Todas as vezes que nós falamos sobre, nós ficamos encantados com essa coisa de pescar. Então nós vamos iniciar hoje, pois esses são os fatos extraordinários dentro da doutrina, segundo a visão da Federação Espírita. É muito importante a gente refletir sobre essas questões que eles trazem com muita clareza para nós. Vamos lá. Todo mundo preparado? Apertem o cinto. Espírita é assim. Se fossem os irmãos da igreja evangélica, estava todo mundo balançando. Os espíritas ficam assim, não sabe se vai ou se não vai. Vamos. Vocês querem ir com Jesus ou não? Sim! Vamos lá então. O texto evangélico nos traz essa informação. Lucas relata que Jesus estava sendo ali, digamos assim, apertado pela multidão. Tinha muita gente próximo ao lago de Genezaré, ou Tiberíades. Bom,
Estava lá Jesus e aquela multidão. E Jesus ali, sem espaço. E ele dá uma saída. Ele chama Pedro, convida Pedro, pega o barco de Pedro, entra no barco, senta e daqui do barco ele começa então a sua pregação. Ele começa a falar e entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Às vezes nós precisamos utilizar alguns meios para sair das questões materiais. Afastando-se um pouco da terra. Afastar um pouco da terra é afastar um pouco daquela multidão, que somos representantes, portanto, da terra também. Mas aqui literalmente é a terra, afastando-se um pouco da terra. E, quando acabou de falar, disse a Simão. O que ele deve ter dito a Simão, hein? Ele disse isso aí, ó. Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Alguém lembra dessa passagem? O que já havia acontecido quando Pedro ouve Jesus mandando, ordenando que ele, após a pregação, voltasse com o barco? Já haviam tentado. Hein? Já haviam tentado. Eles haviam pescado a noite inteira. Não pescou nada. Eles haviam feito uma pesca a noite inteira. E muitas das vezes é assim. Nós saímos uma noite inteira. Questionou porque eles não tinham pescado. Não é? Isso. E respondeu Simão. Simão é mais ou menos como nós em algumas coisas. Simão demonstra o quê? Mestre. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. Olha a obediência de Pedro. O bom disso é que esses apóstolos que seguiam Jesus foram todos eles preparados no plano espiritual para seguir com esse trabalho. O Mestre Jesus vem limpar um pouco essa obstinação após a sua partida para que o Evangelho iluminasse, clareasse as nossas vidas. Observa que nós falamos muitas vezes dos grandes que estão no nosso meio e nós esquecemos desses grandes que iniciaram esse trabalho. Pedro, Lucas, Mateus, Tomé, Judas, que ninguém gosta de ficar falando nele. Todo mundo só lembra de Judas como o traidor. Como se Judas não tivesse sido regenerado. Até hoje, a memória que nós temos de Judas, 2000 anos depois, qual é? Olha o que um nome marca, como que um nome marca a vida de uma personagem. Alguém coloca o nome em seu filho de Judas? Vocês conhecem algum Judas? Só o da Bíblia. E no dia a dia? Você vê alguém registrando o filho com Judas? Só tecido. Hein? Só tecido. É. Você é um Judas. João, Joaquim, Sebastião, Roberto, Lucas, Mateus. Mas Judas não. Teve o seu papel importante também, com certeza. Pós o processo de reiniciar, de repassar.
Bom, vamos lá. Esse início, então, dos trabalhos com os apóstolos, Jesus, já sabendo como as coisas iriam acontecer, ele já prepara. Esses apóstolos foram preparados. Tiveram as condições de... Vocês já leram a história de Judas? Conhecem a história de Judas? Não? Deveriam procurar ler. Deveriam procurar saber quem foi pai, quem foi mãe, quem era a família, como viveu, por que tinha aquele comportamento, tinha aquela personalidade. Será que Jesus não sabia quem era Judas? O que vocês acham? Será que dentre tantas outras pessoas para Jesus garimpar, quando ele olhou para aquele homem e houve resistência à chegada dele, pois eles conheciam Judas. E o que Jesus faz? É ele. Então, o que nós observamos é que em qualquer tipo de trabalho que nós formos fazer, nós precisamos de... Não dá para fazer sozinho. Não temos condição. Imagine na sua casa, imagine no seu trabalho, imagine na rua, você precisa de colaborador, nós iremos precisar de um colaborador, desde a função mais simples, que aquela função não pode ser o registro ou a referência maior daquela pessoa. A oportunidade que nós temos, às vezes, é de ser um porteiro, de ser um lixeiro, um catador. Quer emagrecer? Alguém gostaria de emagrecer aqui? Ninguém quer ser lixeiro. Você já viu lixeiro como é que trabalha? Corre uma faixa de 42, 50 km por dia, pulando e saltando, alegres, felizes. Emagrece. Você não vê um lixeiro gordo, já viu? Não tem tempo. Muito bem, nós precisamos então de cooperadores. Os trabalhadores, né, demonstram humildade. Jesus mostra isso. A humildade de Jesus é tanta quando ele precisa de cooperadores. Ele, como um excelso espírito, para quê? Eu não preciso. Eu tenho ajuda dos espíritos que estão o tempo inteiro, estavam o tempo inteiro ajudando. Jesus falava e eles já estavam muitas das vezes preparando tudo. Olha a humildade de Jesus, o Supremo Espírito nunca abriu mão daquele que estava chegando até ele, e ele sempre utilizava a oportunidade para mostrar como se faz. Começando pela escolha dos 12 que ficariam com ele. Ele não errou. Eu já vi alguém dizer assim, Jesus não tinha essa visão tão longa assim, porque escolheu Judas. Judas teve um papel importante. Judas tem papel importante até hoje na vida de muitos. É que às vezes nós fechamos os olhos. A maior traição que Judas fez não foi a Jesus. A maior traição que Judas fez foi a quem? A ele mesmo. A ele mesmo. Isso mesmo. Você não pode trair Deus, pode? Não tem como. Você não podia trair Jesus. Jesus já sabia o que ia acontecer. A maior traição foi Judas. Judas traiu a si mesmo. Em função de histórias de pescas que ele fez, por ter um lar destruído, onde cresceu, sempre vendendo facilidade. Então, ele traiu a si. Jesus já via nele. Jesus antecipou quem irá me entregar.
quem irá me trair? Vai me beijar. E, no entanto, até hoje nós damos 3 beijinhos, não é assim? Será que são verdadeiros? Muito bem. Os modestos colaboradores, como eu disse, para essa grandiosa obra, já eram espíritos que estavam preparados para isso, com todas as dificuldades. Esqueceram de muitas coisas, cometeram os deslizes, como nós, hoje ainda conhecedores da doutrina espírita, continuamos a cometer também os deslizes. Então, Pedro, Judas, Tomé, quem mais? Que nós sabemos. Outros que nós identificamos como negacionistas, negou Jesus, teve dificuldade de entender, e muitos outros mais silentes naquele processo. Tomé era um doutor e foi garimpar de uma maneira sozinho, para que a sociedade não o visse. Lembram disso? Lembram. Muito bem. Então, em qualquer setor da nossa vida, nós vamos precisar de cooperação. Vocês concordam com isso? Hein? Sim. Muito bem. Como eu já disse, todos esses apóstolos eram espíritos elevados encarnados, que vieram com a missão de ajudar Jesus. Jesus então confia a estes homens aquele trabalho que iria acontecer após a sua partida. Ele já sabia que esses 12 iriam multiplicar. Estes, vocês observaram um negócio bacana aqui? Olha aqui, olha. Vou fazer uma mágica, ó. Olha lá, abelha, olha. Esses foram os primeiros depositários do Evangelho. Eles teriam essa missão de irradiar a evangelização à humanidade. Não é falar, gente. Não era só falar, era agir. A ação dos apóstolos no início do trabalho era de amar. Então vamos lá. Isso aconteceu, essa fala de Jesus. Jesus tinha necessidade de falar, de pregar, de levar a proposta que ele sabia muito bem qual era o compromisso. O compromisso de trazer o Evangelho. Evangelho de quem? De Deus. Às vezes as pessoas dizem assim, o Evangelho do Cristo, o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus. O Cristo é este modelo. O Cristo é esse guia que vem trazer tudo isso para nós. Então, tá ele aí bonito, né? Viagem aí nessa imagem. Muito bem. Por que o povo cercava Jesus, gente? Esse magnetismo. A forma como ele falava. A energia que saía dele. As vibrações que saíam de Jesus. Uma personalidade iluminada. Ele atraía as pessoas. E mantinha a sua serenidade. As pessoas queriam entrar naquele campo. Aquele campo do divino. As pessoas se curavam somente de aproximar. E o legado que ele deixa é o seguinte: vocês também curarão só de ler o Evangelho. Como eu disse no início, a função do Evangelho é de renovação. Uma ação renovada.
uma reforma íntima, uma transformação, uma renovação, uma ação nova, feita novamente. Quando nós olhamos, portanto, para essa frase de renova ação, nós lembramos de uma coisa que é base da doutrina espírita, o que é? Reencarnação. Reforma íntima, renovação, transformação, através do processo de progresso, que é a... Ok, meninos. Parabéns. É isso mesmo, essa era a presença do mestre. Então, Jesus possuía tantas características, era a sua mediunidade, né? O seu magnetismo era tamanho. Ele via aqui e acolá, mas nunca deixou que a visão do futuro atrapalhasse o momento que precisava ser feito. Quantos cegos Jesus curou? Aproximadamente quantos? Uns 10? Sim? Relatam que dos 10 cegos que Jesus curou, somente um retornou. Portanto, ele nunca deixou de fazer, ele já sabia que não ia voltar. Mas aquele que ele curou, ele sabia, e aí ele ordena: vá e diga aos homens do sinédrio, dos templos. Ele sabia. Então ele não sabia quem era Judas? Claro que sabia também. Ele não sabia que Pedro iria negá-lo 3 vezes? Sabia. Ele não sabia que Pedro iria cortar a orelha do centurião, do soldado? Sabia. Então o gesto magnânimo de Jesus é exatamente sabendo quem é, não é o irmão. O que estava ali em cada um não era o irmão, era o... Lembra da palavrazinha no início que eu disse? O mal. Isso. O mal. Muito bem, Abelha. Muito bem, está prestando atenção. Primeiro bando assim, ó, para poder prestar atenção na o mal. Quando Jesus então faz a leitura e ele olha aquelas pequenas sombras na nossa personalidade, ele olha e diz assim: o que você está fazendo agora não é realmente você. Isso é um defeito, porque você não está lendo a cartilha. Nós vamos dar a oportunidade para que você corrija. Então, dupla vista que a gente tanto fala no magnetismo, Jesus a tinha como algo natural. E aí nós vamos cantar. Vai dar tempo de cantar? Vai. Eu tenho um amigo sincero, que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Ajuda. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho Jesus, eis a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho Jesus, eis a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução. É Ele, o amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele
recorro e por feliz me dou. Ele é o evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Comigo. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho Jesus, eis a minha salvação. Evangelho Jesus, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, eis a minha salvação. minha salvação. Vocês ganharam estrelinha. Os trabalhadores da doutrina espírita precisamos sempre estar de olho nas nossas atitudes. Olha bem, quando a gente fala do Pedro, o trabalhador, vamos olhar a atitude dele. Qual foi a atitude que Pedro teve no primeiro instante? Descrente. Não foi isso? Ele havia pescado a noite inteira. Vai de novo. Não é isso? Muitas das vezes, nós trabalhamos um dia inteiro e somos convidados no final do expediente a fazer algo. E qual que é a nossa posição? Queremos fazer ou queremos ir embora para casa? A maioria das vezes nós falamos assim, puxa vida, eu estou cansado demais, deixa eu ir embora, velho. No segundo momento, o que Pedro demonstra? Ele olha para aquele jovem moço. Vamos lá, né? Foi isso? Vamos lá. É isso que o filho fez. Foi isso que Pedro fez. Confiança. No terceiro momento, Pedro demonstra um trabalhador incansável. Ele e todos os outros que estavam com ele. Olha, antes de Pedro ir, ele demonstra a sua natureza, que é a desconfiança. Nós já pescamos a noite inteira, mestre. Mas já que o senhor está mandando, nós iremos. Não é assim? Temos feito isso, gente. Quando nós lemos o Evangelho, e o Evangelho determina alguma coisa para nós, nós confiamos no que está no Evangelho? Hein? Lembram? No início? O que eu disse? A boa nova é excelente para todos. Contudo, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. Se eu não confio, como é que eu vou? Lembra dessa frase lá no início que eu iniciei o nosso texto? Eu canso muito rápido, não é assim? Pedro, um trabalhador incansável, não teme assinalar as suas dificuldades. Então, estou aqui cansado, mas o senhor me ajuda, eu vou lá. Se é isso que está pedindo, não é para amanhã, é agora. Tem alguém passando mal, amanhã eu vou lá. Já foi. Muito bem. Outra coisa que Pedro faz é obediência. Se Pedro não obedece a Jesus, nós teríamos essa pesca maravilhosa? Não. Olha a sintonia. Ao mesmo tempo espiritual e ao mesmo tempo terra. Aquela coisa da desconfiança. Daquela coisa de... Puxa vida, hein? Mas nós vamos lá. Então, Pedro é obediente. Cumpre as instruções. De quem? Da autoridade. Lógico, portanto, há aí uma questão importante que nós precisamos observar. Discernimento. Quem é que está me ordenando a fazer alguma coisa? De onde está vindo esta ordem? Discernimento.
Porque se nós não fazemos isso, nós seguimos qualquer um, hein? Se estamos perdidos. Aí nós vamos estar atendendo somente aos nossos interesses materiais e não aos nossos interesses espirituais. Ok? Até aí? Então, o que nós observamos da atitude de Pedro? Percepção íntima. A capacidade que ele tem de fazer a filtragem. A capacidade que ele tem de... Espera lá. Embora eu esteja cansado, este homem tem autoridade. Ele fala em nome de Deus. Ele tem autoridade para tal, para nos conduzir. Eu já fiz a minha parte. Agora, quem está no comando desse barco é ele. Vou lá. Por que disso? Porque no seu interior, ele carregava consigo a questão do auxílio de Deus. Era um trabalhador simples e buscava a sua vida e buscava a manutenção da sua família na certeza de que no mar da vida ele encontraria as respostas. Às vezes, sim. Às vezes, não. Mas nem por isso ele deixava de sair com o barco para fazer o que era necessário. Ok? Então ele segue a ordem. Faze-te em mar alto, faze-te ao mar alto e lançais as redes para pescar. Emmanuel então nos esclarece. Quantas vezes nós temos irmãos que se sentem abandonados nas experiências humanas? Será que tem? Bastante, né? Vamos lá. Época da dificuldade são serviços para a tua alma em mar alto. Se nós estivermos ligados à nossa questão espiritual, as dificuldades que surgirem em nossa vida serão vistas como uma oportunidade. Mas se nós estivermos ligados somente às questões materiais, as oportunidades não serão vistas dessa maneira. Faz sentido para vocês isso? Quando o silêncio é sinal de sim? Sim. Ok. Procurar os valores justos sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Emmanuel então nos chama atenção, eu já antecipei aqui essa explicação. Valores justos, sem incentivo de certas ilusões da experiência material. Muitas das vezes, o que está falando alto no seu coração é não ir, não vou. O Evangelho está dizendo para você, faça isso. Estou cansado. Não é assim, não? Não é isso que acontece, não? Estou vendo um monte de nuvenzinha na cabeça. Não, você está errado, está equivocada. Nós fazemos sim. Bom, vamos lá. Se te encontras sozinho, se te encontras abandonado, lembra-te, além do túmulo, há companheiros que te aguardam, que te assistem e te esperam carinhosamente. Ainda não é o túmulo ali, daquele de 7 metros ali embaixo, 70 centímetros, metro, sei lá. São os túmulos que nós, às vezes, nos envolvemos. Além dessa dificuldade que nós estamos passando, tem irmãos nos auxiliando. O tempo inteiro. Ou não? E é assim que nós estamos olhando essa situação? Então, Emmanuel nos esclarece sobre essa questão da pesca. Vamos lá. Aí. Olha aí. Emmanuel, então, nos traz essa informação. O nosso espírito é um pescador dos valores evolutivos. Vocês concordam com isso? Sim. Sim? Vocês têm comido o peixe que vocês têm plantado? Têm pescado? Sim? Tem dado resultado? Sim. Só 2 lançando na cabeça? Isso mesmo. É reflexão.
Nós somos pescadores. A posição de cada qual é o barco. Onde nós estamos? É a posição. Onde nós estamos? Onde nós somos colocados? No barco. O barco. Que barco da vida? Da vida. Em cada novo dia o homem se levanta com a sua rede de interesse. Então a rede de interesse para buscar. E muitas das vezes se perde nas ilusões materiais. Ok? Ainda Emmanuel então nos traz essa barcos. Onde nós estamos? Estamos aqui, não é? E aqui é depositado recursos para nós, para a nossa transformação espiritual. Se você está na doutrina espírita, procure que você vai achar sua transformação. Se está na católica, se não acredita em nada, se está na evangélica, muçulmana, tem lá, está lá. Precisa disso. Nossas redes de interesse. Nossas redes de interesse precisam ser sempre renovadas no bem. Temos feito isso. Temos pensado sempre no bem ou temos pensado sempre no bom? Tipo assim, né? Bom, mas para isso, transformação moral, interesses renovados, nós precisamos desses recursos. Quais os recursos que são? Esses aí, ó. Da inteligência. E do desenvolvimento, que eu tenho falado em todas as palestras aqui, intelectual. Ok. Inteligência, desenvolvimento intelectual, inteligência. Recurso da família, onde nós fomos colocados. A nossa família oferecendo recursos para nós. Das amizades, das relações sociais, dos recursos profissionais, os talentos que nós às vezes não queremos desenvolver, das nossas relações sociais que nós recebemos a oportunidade de colocar em prática os recursos nossos profissionais, o nosso talento. Se você tem um só, coloque-o em prática. Não enterre-o. E nós, com certeza, temos muitos talentos. Muitos. Você tem muito talento? Sim ou não? Sim, né? Responda para si mesmo, viu? Eu tenho certeza para não ficar com vergonha. Porque às vezes nós olhamos para nós e falamos assim: eu sou um pária, eu não devia estar nem aqui, eu não sei fazer nada. Será que não? Das amizades que estendem os laços de família. Quantas vezes, e nós sabemos disso, que nós temos nas nossas amizades relações muito mais fortes do que os laços familiares. Ok? Então Pedro curva-se diante de Jesus. Diante daquela situação toda, que o barco enche, que ele acerta o local. Jesus mostra, lança a rede aí, ele lança. Depois disso tudo, o que Pedro faz? Ele curva-se. Ele curva-se diante de Jesus. E vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, o que ele diz aí? Olha, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um pecador. Você acha que Jesus já sabia ou não? O espanto era tanto que apoderaram-se de todos, porque eles tiveram de chamar todo mundo para poder ajudar, senão o barco ia afundar. Ele recebeu tanta graça que ele pôde saldar as suas dívidas no mercado, que já estava ficando grande.
Tinha imposto, viu, gente, naquela época também. Muito bem. Então nós precisamos seguir a orientação do Cristo. Temos seguido a orientação do Cristo? Você tem seguido? Você tem aproveitado as oportunidades para que você faça uma pescaria mais salutar? Para que a gente não caia em acontecimentos nefastos na nossa vida? Você tem feito isso? Nós temos feito. O que mais? Muitas das vezes nós precisamos de trabalhar em águas rasas e muitas vezes nós precisamos trabalhar em águas profundas e agitadas. Não é assim? E às vezes nós estamos em um mar alto, não é? E aí nós precisamos aquietar, ficar em silêncio, seguir a orientação. Você tem seguido a orientação? Ou está se debatendo? Está se consumindo por 200 milhões de pensamentos? Querendo resposta para todos, não é assim que nós queremos? Nós não queremos escolher uma pesca ali, o peixe só não, nós queremos um monte. Nós queremos um conjunto de coisas para nos salvar. E as coisas às vezes são entregues e nós não enxergamos. Não damos conta. Também não sabemos pedir, não sabemos conversar. Pedro tinha isso aí. Gratidão. Temos sido gratos quando abrimos nossos olhos? Temos prostrado diante de Jesus num sentido de humildade, dizer, poxa vida, eu tenho pisado na bola. E o Senhor tem me dado todos os dias a oportunidade. Eu tenho tido discernimento para poder fazer isso. Eu tenho recebido resiliência. Eu estou sendo resiliente para fazer essa leitura. Daquele que me deu um cano, daquele que me prejudicou. Às vezes é o mar alto. A água rasa é quando está tudo funcionando, está batendo aqui, você está andando, né? E o mar alto? É por essa e por outras que a gente agradece. A oportunidade que essa casa nos dá de enfrentar o mar alto é abrir as portas quando todos fecham. Essa é a oportunidade que o Ponto de Luz tem oferecido a mim. E eu acredito que a vocês também. E a espiritualidade amiga que tem nos fortalecido para vir todas as quartas-feiras contra a vontade de muitos. Pelo querido irmão que nos atendeu no retorno à pátria espiritual, uma singela homenagem ao nosso querido Paulo, uma estrelinha do Ponto de Luz, agora iluminando o nosso céu. Nosso querido irmão Paulo chegava aqui e aprendeu a amar a todos. Todos tiveram a oportunidade de abraçar aquela carcaça gigante, mas quando passava pelos seus braços fortes, encontrava um coração humilde. Se hoje eu derramar 2 lágrimas, uma é para mim e a outra para esse irmão, onde quer que ele esteja, o nosso abraço, o nosso carinho ao Paulo. Queridos amigos, trabalhadores dessa casa do Plano Maior, Bezerra de Menezes,
Sheila, todos os trabalhadores que aqui se aportam no sentido de dar luz àqueles que se encontram perdidos e na escuridão do caminho. Ó Pai de infinita bondade, acolha o nosso querido Paulo, que ele encontre a verdadeira luz, que ele deixe brilhar a luz que pelos estudos e pelo pragmatismo, muitas das vezes, perdeu-se no caminho, possivelmente. Por isso, Mestre Jesus, é que nós te pedimos nesse instante, em que esse nosso amigo e irmão partiu ao encontro de vários irmãos da espiritualidade. Mas muito antes de ser amigos nossos e conhecedores aqui da Terra, ele era amigo do plano espiritual. Antes de ser pai, ele era filho. E antes de ser filho, ele é filho de ti, meu Pai. Então nós te imploramos nesse instante. O amparo se estenda à sua companheira Betsy e aos seus filhos e netos, nesse instante. E a todos aqueles que amavam de uma forma tão incondicional o Paulo. Querido irmão Paulo, que Deus possa te abençoar. Você, com seu gigantismo, conseguiu tocar o coração de todos aqui no ponto de luz. A tua grandeza física era tão pequena diante da tua grandeza espiritual. Senhor Jesus, esse nosso irmão não pode ficar perdido, pois a luz dele é muito grande. Paulo, amigo, acenda a tua luz onde quer que você esteja nesse instante. Muita paz, muito amor em teu coração. Nós cuidaremos da nossa querida amiga Beth com a permissão do nosso Mestre Jesus. Vá com Deus, meu irmão. Volte, regresse à casa do Pai. Ele te espera. Muita paz. Que a tua viagem seja uma viagem de harmonia por onde quer que você passe. Nós aqui sentiremos sim. Mas sempre em oração iremos até ti. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento em que dedicamos ao nosso querido pequeno facho de luz do nosso ponto de luz, que retorna à luz maior celestial. Que assim seja. O Senhor está presente em tua vida. Ele quer te revestir de esperança, lançar fora todo o mal que te aprisiona e das trevas libertar teus pensamentos. O Senhor é piedoso e compassivo, nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti, no caminho certo te conduzirá. Vinde à luz, saia dessa escuridão. Vinde à luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Vinde à luz, saia dessa escuridão. Vinde à luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desista da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. O Senhor caminhará sempre ao teu lado, viu, Paulo? Em momento algum
não te abandonará. Ele sabe do teu pranto, do teu coração. Se caíres, Ele te levantará. O Senhor é piedoso e compassivo. Nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti. No caminho certo te conduzirá. Vinde à luz, saia dessa escuridão. Vinde à luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Vinde à luz, saia dessa escuridão. Vinde à luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Te alcançará. E assim, nosso querido amigo Paulo, nossa querida irmã Betsy, que vocês possam receber neste momento as melhores vibrações do nosso ponto de luz. Que vocês possam estar sempre nos nossos corações e com a lembrança do quanto este ponto de luz ama a vocês dois. E o Paulo, principalmente, esse nosso querido irmão, que possa retornar à pátria espiritual com a serenidade e com a tranquilidade, com a consciência tranquila do dever bem cumprido. Paulo, que Deus abençoe a sua jornada, que Deus te conduza nessa nova caminhada e que os benfeitores estejam sempre a te rodear e te auxiliar. Conte sempre com as nossas preces, com as nossas melhores vibrações, com a nossa gratidão. O ponto de luz agradece a Deus pela oportunidade de ter conhecido uma pessoa tão linda quanto você e este casal que amamos tanto, Paulo e Betsy. Fiquem com Deus. Que Jesus esteja sempre em nossos corações. Coração. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de termos convivido com Paulo, como agradecemos a Deus também a possibilidade que Ele tem nos dado de a cada quarta-feira estarmos aqui renovando os nossos laços de amizade, nossos laços de afeto, fortalecendo as nossas relações, não é? Nós estamos felizes com o nosso ponto de luz, nós estamos felizes com o apoio que todos vocês têm dado, a credibilidade que vocês têm depositado sobre essa casinha. E o seu Paulo, desde lá no Jequitibá, março de 2019, quando nós começamos lá, então logo nós começamos, o seu Paulo começou a frequentar também Padilha, né Padilha? Uma salinha que cabia 23 pessoas, 24, e a gente se apertava lá para poder fazer palestra, então falamos, não, vamos para uma casinha. E aí nós viemos para cá, para esse ponto de luz. Difícil a gente não sentir a dor da ausência, porque a gente sabe que a saudade, ela dói. Mas nós não podemos transformar a saudade em sofrimento. Então que seja um sentimento de profunda gratidão a Deus e que possamos sempre emanar as melhores vibrações para este nosso amigo. Ele tinha uma série de problemas, ele tinha depressão, mas aqui no ponto de luz, todas as fotos mostram o olhinho dele brilhava. A própria esposa dele disse que ele, aqui no ponto de luz, ele se transformava. E só para informação, ele foi sepultado, o corpo dele foi sepultado no Rio de Janeiro,
e ele foi vestido com a camiseta do ponto de luz, todo branquinho e a camiseta do ponto de luz. Ele amava esse ponto de luz e tenho certeza que todas as preces que nós fizermos e que pensarmos nele será para auxiliá-lo, para acompanhá-lo nessa nova jornada. Vamos cantar então para nós podermos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos, pedindo aos passistas do ponto de luz que possam se posicionar e vamos cantar para o nosso querido Rabi da Galileia, que ele venha nos fortalecendo, que venha nos amparando, lembrando que nós temos agora esse passe coletivo, mas aqueles que se sentirem em necessidade de tomar um passe individual, só permanecer, que a gente tem condição de estar atendendo a todos. Mas agora a gente faz o passe coletivo, onde a espiritualidade derrama mais ainda sobre nós os eflúvios, né, curadores das nossas dores do corpo e da alma. Então nós pedimos neste momento que a luz se faça presente. Ô Nath, você por favor, você se posiciona aqui? Que a luz possa se fazer presente em nossos corações e vamos elevar os nossos pensamentos realmente a Jesus, o nosso Rabi da Galileia. A palestra hoje, Miguel, né, trouxe tantas lembranças de Jesus à margem do Tiberíades, à margem do Mar da Galileia. Vamos pedir que ele, com essa lembrança tão viva em nossos corações, possa nos abençoar, abençoando cada família aqui representada, visitando os nossos lares, visitando o nosso trabalho, abençoando a todos os nossos parentes e amigos, a todos aqueles irmãos que gostaríamos que estivessem conosco aqui neste momento, mas que por algum motivo não puderam estar. Então vamos agora colocar nas mãos de Deus todos os nossos anseios, as nossas angústias e dar para Ele testemunho de que nós vamos sim, com as bênçãos dEle, com a força dEle, seguir os passos de Jesus, o nosso querido Rabi da Galileia. Oh, Rabi da Galileia, na mansidão do seu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Oh, Rabi, celeste amigo, nas margens do Tiberíades falastes de amor. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Brilha no céu como estrela, luz para todo o caminho. Brilha na terra e no seu coração, brilha você em mim, em forma de canção. Oh, Rabi da Galileia, na mansidão do seu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo,